Boa noite, pessoal. Como a Kelly me apresentou, né? Meu nome é Bruno Lache, eu venho da Casa Espírita lá da Celuz, que fica próximo ao Parque Municipal, né? Antigo Sesc. E é um prazer imenso a gente poder estar aqui reunido nessa noite, né? Para trazer mais uma vez um estudo, uma reflexão diante de ensinamentos da doutrina espírita, né? De ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Lembrando que é um bate-papo entre amigos, né? Se alguém quiser interromper, adicionar alguma coisa, né? Uma opinião, lembrar de alguma citação, a gente está aberto à participação, com certeza, né? É um estudo coletivo que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje, eu quis trazer para nós uma reflexão que me veio à mente, né? Dentro de outras várias possibilidades, eu resolvi nomear ela, na verdade, de valores, você comentou bem, né? Os valores materiais e os valores espirituais. E uma coisa é bem diferente da outra. E, na verdade, para a gente começar a falar de valor, primeiro a gente tem que entender o que é valor. Porque muitas vezes a gente confunde valor com preço, né? Gera-se uma confusão. E normalmente, ou quase sempre, não é a mesma coisa. Por exemplo, para elucidar bem isso, questão de valor, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo, mas é uma brincadeira, mas vai dar para a gente entender a relação do valor e preço. Uma empresa que eu trabalhava muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de apresentar minha filha para o meu ex-patrão, né? E a minha filha, na época, pequenininha, 1 ano e pouquinho, lindinha, né? Toda criança é muito meiguinha, muito bonitinha, né? E meu patrão ficou encantado com a minha filha. Claro que na brincadeira, né? Ele falou assim: ô Bruno, eu dou meu carro nessa sua filha aí. Quer trocar? Eu falei: não quero, obrigado. Né? Aí ele: não, eu vou aumentar a oferta. Eu vou o carro e a empresa que você trabalha na sua filha. Quer trocar? E ele foi aumentando a oferta, né? Mais uma vez reforço, era só uma brincadeira, um bate-papo ali entre amigos, né? Mas serve para a gente refletir na seguinte questão: não exista nada material que ele me dê que o preço, né, custeie o valor que ela tem para mim. Correto? Ou seja, nada que ele me oferecesse, sabe, sobre a face da terra, não seria o suficiente para me abrir mão da minha filha. Claro que no contexto que ele brincou comigo, né? Ele queria fazer uma troca, né? Ele me daria um bem material para minha filha passar a ser a filha dele. E assim, claro que isso a gente não pode confundir com posse, né, pessoal? Porque as mães, os pais têm que criar os filhos para o mundo. Afinal de contas, é uma continuidade da espécie, né? É assim que funciona o ciclo da vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o filho não tem valor. Aliás, perdão, não tem preço. Tem um valor inestimável. E é isso que eu quero trazer para nós hoje aqui. Porque se a gente fosse falar sobre preço, né, principalmente as questões materiais, nós somos doutores, não é verdade? A gente sabe quanto que é o preço hoje do arroz, né? Tá bem caro, não é assim? Do carro, da casa, dos cursos para se viver, para se sobreviver, né, no mundo terreno, a gente está acostumado e sabe de cor. A questão é despertar em nós esse é, 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 como é que eu vou dizer? Despertar justamente em nós o raciocínio sobre valor. Essa é a questão que eu quero trazer. E principalmente em relação aos valores espirituais. Esses, então, inestimável pagamento, né? Não tem como a gente mensurar. Eu costumo brincar que os trabalhadores da casa espírita, ou da igreja católica, ou do templo evangélico, né? Quando com o coração aberto, ligados a Jesus, entregues, né, ao propósito maior, recebem o quê? Um bônus espiritual, um pagamento espiritual, uma gratidão da espiritualidade e, lógico, o nosso desenvolvimento. A gente está ganhando bônus horas, não é assim? Mas não ganha nada material. Correto ou não? Mas a gente precisa entender que a busca por esse equilíbrio é necessária. Todos os dias a gente pode acordar cedo e trabalhar, buscar o material? Deve, até porque a sobrevivência do corpo depende da matéria. Mas a gente não pode focar só nisso.
A gente tem que encontrar o equilíbrio durante a caminhada de fazer o necessário ao corpo, mas não esquecer do necessário ao espírito. Que bom que hoje, né, uma quinta-noite, todo mundo escolheu estar aqui, reunido no Jerônimo, não é verdade? Porque a gente sabe que a gente recolhe aqui, né, uma energia maravilhosa da espiritualidade, né? A espiritualidade vai dissipar qualquer energia de desequilíbrio que a gente está trazendo durante a semana, que é normal, às vezes, a gente desequilibrar o pensamento, né? E poder nutrir algum sentimento contrário, a espiritualidade aqui nos abraça. E melhor ainda do que estar aqui hoje, é manter uma boa leitura, um bom pensamento, tentar nutrir um bom sentimento, diariamente. O tempo todo, a gente não consegue. A gente ainda tem deslizes, né? De raiva, de egoísmo, de vaidade. A gente sabe disso. Existe um costume de achar que o espírito é perfeito, né? Né? Coitado de nós, né? Na verdade, nós já temos uma consciência bem esclarecida, né? Do que devemos ou não devemos fazer, do que devemos ou não devemos sentir. Agora, conseguir já é outra história, não é verdade? E aí, para a gente começar a conversar a respeito disso, aliás, aprofundar um pouquinho mais, né? Já que a gente já entendeu o que eu quero trazer, a questão do valor, o que o dinheiro não pode comprar. Comprar amor com dinheiro? Não. A gente pode comprar até um interesse de alguém, mas o amor verdadeiro não se compra com dinheiro, não é verdade? Eu quero lembrar da frase de Jesus que diz o seguinte: meu reino não é deste mundo, né? E a passagem de Cristo aqui na Terra foi uma comprovação disso. Porque Cristo, com a envergadura moral que ele tinha, com a luz e autonomia espiritual que ele tinha, ele poderia ter escolhido reencarnar um imperador, não é? Com um exército enorme ou com o maior tesouro já visto na humanidade terrena. Castelo de ouro, ele queria ser que quisesse, ele poderia ter construído. Só que, ao contrário de tudo isso, ele escolheu o inverso, né? Escolheu nascer numa manjedoura, viver uma vida simples e literalmente até o último suspiro manter esse padrão. Justamente para nos comprovar que o verdadeiro reino não é desse mundo. Porque se fosse, ele nasceria rei. E, no entanto, ele foi rei, sim, mas um rei em caráter espiritual. É a busca que a gente deveria fazer diariamente. Colocar Jesus como a nossa referência, né? Claro que eu não posso me cobrar e nem devo me cobrar ser igual a Jesus. Hoje, a gente não tem essa capacidade, não é verdade? Mas eu posso usar ele como um modelo, guia, tanto que a gente tanto fala nosso modelo e guia, me espelhar pensando o seguinte: se ele fez, é possível ser feito. Então eu vou me esforçar todos os dias para ser melhor do que eu fui ontem. Eu sempre comento muito isso. É interessante a gente ter, sim, Jesus, Emmanuel, Chico, Divaldo, quantos e quantos nomes, né? Como uma referência do que pode ser feito enquanto encarnado, enquanto espírito, enquanto um espírito de luz, mas a gente não pode se cobrar de ser como eles são, agora, hoje. Porque a natureza não dá salto. Se eu tenho uma tendência, às vezes, egoísta, vai saber quantas e quantas encarnações eu tenho essa tendência. Tem como acabar de uma hora para outra? Não tem. Eu posso, a cada dia, me desafiar a ser um pouquinho menos. Mas mudar da água para o vinho, deitar um Bruno, no outro dia acordar cedo um outro Bruno, eu não consigo. Nem seria justo também, não é verdade? Onde estaria o mérito da minha transformação? É o que eu costumo brincar muito, que a gente gosta de ser imediatista. Não é assim? A gente quer facilidade. Você sai com a sua família hoje, vai assistir o teatro espírita, igual está no cartaz ali, ó. Aí antes do teatro tem música, né? Tem uma orquestra lá, esqueci o nome, se apresentando, coral, não é? Amigos do Espiritismo. Eles vão lá se apresentar. Aí sempre tem um rapaz que toca piano lá, né? Aí você vai, senta, escuta ele tocando piano.
fala, nossa, o piano é lindo demais, olha, coisa boa. Você vai viajando no som do piano. Aí a gente já sai de lá, fica doido atrás de um teclado, de um piano para comprar. Eu vou aprender a tocar teclado. Isso é lindo demais, né? Aí você compra um teclado, bota na mesa, aí vai no YouTube e pesquisa como tocar piano em 15 minutos. É ou não é? A gente quer que tudo aconteça rápido. Aí você vai dar o play naquele vídeo do YouTube, né? A pessoa te ensinando a tocar piano em 15 minutos. Você pinta em 10 minutos, não toca. Ah, isso não é para mim, não. Não, isso não é. Eu não tenho o dom da música. Ele tem o dom da música, ele toca. Eu não tenho o dom. Não, na verdade, não é isso. É porque a gente quer o resultado daquilo que é bonito. Seja o músico, seja o cantor, seja o expositor, seja o médico, seja a professora, né? Seja aquele que for, que nós temos uma admiração, o que a gente chama de dom. Claro que tem pessoas que traz uma facilidade maior em algum campo, mas é porque ele já aprendeu e ralou na vida passada. Porque Deus não age com parcialidade, ele não prefere mais um ou outro. Então ele não chega para mim assim, você vai virar um músico. Não existe isso. Talvez nessa vida eu até tenha uma facilidade. Não é o caso, tá? Apesar que eu gosto muito de música, eu não tenho facilidade, não. Mas assim, se eu tenho facilidade hoje, é porque eu plantei ontem. E isso é o interessante da gente refletir sempre, que a doutrina espírita, ela nos dá um gás, né? Uma vontade de viver, de produzir, de aprender até o último segundo de vida. Eu ouvi uma história, né? A pessoa que me contou é muito confiável, muito séria, então eu entendo que é verdade. Ele falou que uma senhora com 92 anos se matriculou para aprender Esperanto. Aí que alguém brincou com ela, né? Nossa, mas com 92 você vai aprender isso aí? Ela falou, claro. Se não der tempo de eu aprender nessa encarnação, pelo menos eu já comecei a aprender para a próxima, né? E isso vale para qualquer coisa. Você pode ver que tem muitas pessoas, ou a maioria esmagadora, né, de nós que vamos caminhando ali para a terceira idade, né? Sente um baque, porque o dia a dia é o quê? Correria, não é assim? E corre, trabalho, tudo, filho, escola e tal, e isso aqui, conta, mercado e tudo. Aí quando a pessoa se vê aposentada, mais tranquila, né, os filhos criados e tudo, gera-se, de forma incorreta, um sentimento de inutilidade. Eu falo isso porque eu tenho muitas pessoas, né, da terceira idade próximas de mim, e todas, unânimes, falam: mas eu não tenho mais nada para fazer da vida. Mas quem falou que não? Vai aprender tricô, crochê, uma música, canto, uma língua estrangeira, seja o que for, se permita aprender até o último suspiro, né? Tem pessoas que às vezes são noticiadas na TV, formaram-se médicos, advogados com 70, 80 anos de idade. Aí tem pessoa que fala assim, vai fazer o que com isso? Agora? Para chegar lá sabendo melhor. Muito melhor. Só que quando você pensa assim, vai fazer o que com isso? Está sendo uma visão extremamente material. Não está dilatando o caráter espiritual. Porque nós sabemos que o conhecimento ele não é gravado no corpo. Né? Se fosse assim, toda vez que você se despede do corpo, você gera o conhecimento, tem que começar tudo de novo. A gente sabe que não é dessa forma. O espírito vai registrando o conhecimento. Não é assim? Então, se eu aprender hoje uma língua que eu desencarne amanhã, eu vou nascer na outra vida já com uma tendência mais tranquila a aprender outra língua. Tem criança que com 7, 8 anos toca piano. 7, 8 anos fala outra língua. Eu estou arranhando português ainda. Né? Quem dirá uma língua estrangeira. Então, vocês entendem que quando eu começo a levar a minha vida entendendo que eu sou um ser espiritual, de passagem momentânea sobre a crosta terrestre, meus valores vão mudando muito. Meus pensamentos, minhas preferências vão mudando muito. E esse é o convite. Quando eu coloquei o título, os valores materiais e espirituais, é justamente isso.
Né? Aquela frase que fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós necessitamos viver uma vida material, porque estamos hoje encarnados. Ponto final. Aquele que falar, não, eu não dependo do corpo. Quem disse que não? É sua ferramenta divina. É através desse corpo físico que você, né, consegue estar encarnado sobre a força terrestre. E é um convite à nossa transformação. Só que nós temos a questão do véu do esquecimento, né? E quando a gente reencarna, esse véu às vezes nos esmaga, principalmente se a gente permitir, por falta de um conhecimento doutrinário. E quando a gente está aqui, a gente vive exclusivamente a matéria. Trabalho, 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 dinheiro, posses e bens. Ah, quando eu aposentar, eu faço isso. Eu ouço muito pessoal falando assim, quando eu ganhar na Mega Sena, nossa, eu vou fazer muita caridade. Vou doar muito. Será mesmo? Porque quem doa agora. A pessoa que tem no sangue a caridade, né, a pessoa que realmente tem essa vontade de doar aos outros, ajudar constantemente, ela doa o que ela tem condição. Se é um pacotinho de feijão, é um pacotinho de feijão que ela vai doar. E se ela não tem nada material para doar, ela doa prece, ela doa tempo, ela doa ouvido, ela doa amor. Mas ela doa. Então, essa história de eu preciso conquistar isso para começar a agir dessa forma é mentira. E normalmente nós temos, infelizmente, muitos desejos materiais ainda muito enraizados no nosso ego, na vaidade, né? No sentimento de egoísmo. Estava falando sobre a Mega Sena, aí teve que brincar mais sobre ela. Às vezes a gente fala assim, meu sonho é ganhar a Mega Sena. Aí a pessoa te pergunta assim, mas se você ganhar mesmo, o que você faz? Nada. Como assim? Nunca mais eu trabalho. Já escutaram essa conversa? O sonho da pessoa de ganhar um prêmio é ficar fora. Por isso que não ganha. Né? Ou por isso que Deus não permite que aconteça isso. Por quê? É lei o trabalho. Nós necessitamos do trabalho, manter o corpo ativo para a nossa saúde, para permanecer em dia. Para pensar. Às vezes você fica meio doentinho, resfriado, alguma coisa, você fica ali 2, 3 dias mais deitado. Não é? Não tinha uma hora que você fala assim, não, preciso reagir. Aí você sente que a perna está meio estranha, está tudo meio estranho, meio, né? Você está meio fraco. É resultado da falta de atividade. Os músculos necessitam do trabalho, necessitam da movimentação. Isso está no livro dos Espíritos. E é por isso que a nossa sobrevivência está condicionada ao trabalho. Percebe? Eu costumo dizer o seguinte: se nós, enquanto pais, mães encarnados, já temos uma consciência do que é bom ou não para o filho, de um amor imenso, né? A gente estava comentando antes de começar a reflexão sobre isso. Se a gente tivesse a capacidade, a gente tirava a dor do filho e trazia para nós, mesmo que viesse dobrado, né? Se tivesse a opção e falasse assim, eu até posso tirar a dor do seu filho e vai para você, mas vai em dobro. Você está tranquilo, não tem problema não. Pode mandar em dobro que eu aguento, mas eu não quero que ele sofra. Aí eu te pergunto, se nós temos essa consciência, Deus não teria? Todo mundo concorda que Deus é bom, é misericordioso, é justo. Então, nós precisamos tomar cuidado, né, com os nossos sonhos, com as nossas vontades, enquanto encarnados, porque normalmente são muito direcionadas à matéria e, se a gente for parar para pensar, às vezes aquilo vai ser a nossa maior derrota espiritual. Eu falei sobre esse tema numa outra casa, eu estava brincando com o pessoal o seguinte, que hoje é o sonho da massa esmagadora, né? Em relação à questão da internet, está muito presente em nossas vidas, né? Hoje existe um sonho da maioria das pessoas, principalmente nos jovens, de forma geral, ser digital influencer. Não é assim? Estourar no YouTube, no Instagram, ser famoso, ganhar os famosos likes para ter um retorno financeiro. E não tem nada de errado com isso. É um trabalho como qualquer outro trabalho. Só que aí tem uma questão.
Olha como é que a gente tem que tomar cuidado com as nossas vontades e os nossos sonhos. Quando eu falo assim, o sonho da menina ou do rapaz, ou de seja quem for, é se tornar um digital influencer e dali tirar o seu sustento. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. É um trabalho, ok. Olha só, a pegadinha aí, nós sabemos que nós seremos responsabilizados por todo o mal que nós tenhamos feito e todo o bem que nós deixamos de fazer também, né? Ou qualquer mal que ocorra pelo bem que nós deixamos de fazer. E aí, a influenciação, ela também pode ser boa ou pode ser má. Tem pessoas, tem uma palestrante que foi lá na Celuz, estava conversando com a gente, ela falou assim, gente do céu, tem meses, se não tiver anos, que eu estou mendigando os likes, seguidores e tal, e eu não consigo chegar a 1.000 seguidores. Ela tem uma página só para falar sobre espiritismo, preces, trechos de livro, um monte de questões doutrinárias, né? Está suando para chegar a 1.000 seguidores, para divulgar a doutrina. Aí, às vezes, você pega pessoas que têm canais aí com 1 milhão e só falam de coisa que não faz sentido, estão nutrindo ostentação, luxúria, seja o que for. Opa, mas espera aí. Se eu causo mal a alguém, se eu influencio alguém na minha caminhada, eu não vou ser responsabilizado por isso? Você? Então, se eu desviar, influenciar, perdão, milhões de pessoas, eu serei cobrado vezes 1 milhão, né? A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com isso. Se uma pessoa chega para mim e fala assim, cara, eu não estou muito bem com a Kelly, não, eu vou ali, eu vou brigar com a Kelly. Se você falar, vai, briga com ela, não tem nada com isso mesmo. O problema é ser dela. A gente ouve muito isso, né? Eu não serei responsabilizado? Sim. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de fazer o bem, de cessar aquele mal. Não, você quer ir brigar com ela? Você até vai, mas daqui a pouquinho, senta aqui. Vou tomar um copinho d'água comigo aqui, vou tomar um café. O que está acontecendo? É bem provável, depois que ela sentar com você, com 10 minutinhos de bate-papo, ela desista de ir lá brigar. Porque normalmente nós agimos no impulso. Não é assim? Quando a cabeça esfria, você fala, eu nem precisava disso tudo. E digo mais, não sei se já aconteceu com vocês. Já aconteceu comigo. Às vezes, acontece um problema, aí você toma aquele susto com aquele problema, aí você fica, não, porque não é possível, que é um absurdo, que é isso, que é aquilo. Aí você encontra um amigo, a esposa, o pai, seja alguém, que você pode desabafar. Aí você tá lá, nossa, não sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu. Tá. Aí, por fim, durante a você pensa assim, meu Deus, mano, é tão pequeno, eu tô reclamando disso mesmo? Já aconteceu isso com vocês? Você achar que tem um problema deste tamanho, porque você estava inflamado com aquele sentimento, né? E quando você para com alguém para desabafar, você se dá conta que não era tão grande assim. Mas é porque você estava influenciado por aqueles sentimentos. E a influenciação tem esse poder. Você pode influenciar pessoas para o bem ou pessoas para o mal. E aí, às vezes, eu penso, né? Oh, Deus, por que eu não me tornei um digital influencer famosíssimo? O que você ia postar? Que tipo de influência que você ia causar às pessoas? Quando a gente dilata esse pensamento para as questões espirituais, faz sentido. Às vezes, o não de Deus é bem dito. Porque ele nos conhece mais do que nós mesmos. Né? Você pensa bem, quando às vezes você está indo pegar um avião que você vai viajar. Perdão. Aí você perde o voo. Aí naquele momento você fala assim, não é possível que eu fiz isso, eu perdi o voo. Aí você fica irritado, né? Culpa os outros, culpa a mulher que atrasou, né? A mulher nunca atrasa. Você perdeu o voo por sua culpa. É assim? Se ela não fizer isso, ela não seria mulher. Aí,
passa o estresse, aí você chega lá e fala, qual que é o próximo voo, como é que vai ser, o que que pode ser feito, né? Tá estudando o que que vai ser feito para continuar a viagem, aí chega a notícia, cai o avião. Aí o que você fala? Ô mulher, ainda bem que você atrasou. Atrasa mais vezes, pelo amor de Deus, olha que delícia esse atraso seu aí, não é assim? Não é? Então, mas a gente só, né, se consola com as situações difíceis que a gente passa quando a gente vê de imediato um porquê daquilo, né? Ou algo que faça sentido para você, que é o caso do avião, que eu dei o exemplo. Quando você vê que o avião caiu e você, por atraso da esposa, não pegou o avião, você até agradece ela, né? Mas é porque você enxergou um benefício naquela dor momentânea que você passou. E é aí que está o nosso grande desafio enquanto encarnados. Porque toda dor, ela é bendita. Toda dor. Talvez, às vezes, quando a gente está no turbilhão, no meio ali do olho do furacão, a gente não entenda. A gente não consiga enxergar o porquê daquilo. Mas depois que o furacão passa, você vai recolhendo, né, os caquinhos ali do coração, os escombros do coração depois do furacão, aí você começa a entender o porquê. E aí eu até adiciono aqui uma frase, eu não vou falar roubada, vou pegar emprestada de um palestrante chamado Adriano Genovese, né? Fala muito bem, inclusive, amigo nosso lá da casa. Ele falou para nós, tem umas 2 semanas, ele falou assim, ele teve uma situação grave de saúde, tudo, né? E ele comentou com a gente o seguinte, ele deixou de perguntar o porquê da dor e começou a se perguntar, para que esta dor? E muda tudo. Não muda? Porque quando eu começo a questionar o porquê da dor, começa a me gerar revolta. Por que comigo? Por quê? Por quê? Né? A gente começa a questionar a justiça de Deus. A gente começa a se vitimizar. É um reflexo nosso, inevitável. Agora, quando eu mudo o meu pensamento diante do esclarecimento da doutrina espírita e começo a tentar buscar o porquê, né? No sentido, para que essa dor me atinge? O que ela quer me ensinar? Porque toda dor é ensinamento. Só que tem muitas vezes que a gente não quer pagar o preço. Lembra que eu falei lá atrás? Nós somos imediatistas? Brinquei com o exemplo do piano, né? Só que, veja bem, já pensou se vendesse cápsulas? Cápsulas de músico. Você vai lá na farmácia, compra uma cápsula, bebe com água, 2 horas depois você se tornou músico. Fácil? Demais a conta. Mas que mérito você tem nisso? Né? Professora, estuda a vida toda, se dedica, né? Tem que desenvolver a paciência, porque lidar com criança não é fácil, um adolescente então é pior ainda, né? Imagina, se existisse a pílula da professora, a pílula do médico, a pílula do advogado, do pai, da mãe, não é assim? Ah, não tô levando jeito para ser pai, não, pera que eu vou tomar uma pílula aqui. 2 horas depois, sou um pai exemplar. Nós não teríamos mérito nessa conquista. Assim, a gente pode dilatar esse pensamento, por comparação, a dor. Se uma dor está me atingindo, seja um problema pessoal, de um relacionamento, no trabalho, saúde, tanta coisa, né? Que a gente pode ser aí encontrado diante da nossa caminhada. Se eu simplesmente peço a Deus, né, a espiritualidade maior, a que tire essa dor do meu caminho, a espiritualidade, não, tudo bem, então acabou. A partir de amanhã, acabou a sua dor. O que você aprendeu com ela? Nada, né? Como é que a mamãe fala quando a criança fica doente? Resfriou. Aí, ó, fica andando com o pé no chão, tomando gelado, não é assim que a mãe fala? O que ela está recomendando? Use sempre um sapato, um chinelo, evite água gelada. E, se ele seguir aquela recomendação, possivelmente ele vai minimizar, né, aquele índice de doença, vamos dizer dessa forma. A mesma coisa é a dor moral, né? Às vezes eu estou passando um sufoco financeiro, mas espera aí,
esse sufoco financeiro. O porquê disso? Eu tenho um caso muito engraçado para contar para vocês entenderem como é que na grande maioria das vezes, assim como o próprio Evangelho fala, né? Nós somos os causadores, o maior dos causadores do nosso sofrimento somos nós mesmos. Nós somos os culpados do nosso sofrimento. Por quê? Um amigo que trabalhava comigo, inclusive ele até desencarnou. Que ele seja abraçado onde quer que ele esteja, né? Pela espiritualidade maior. Ele trabalhava comigo, a gente fez uma amizade muito bacana e tudo. Aí, assim, só para ficar fácil para entender, né? Vamos supor que o salário dele era R$ 1.000 na época, tá? E aí ele tinha uma vida até tranquila, na época, pagava suas continhas, coisa e tal. Aí, um belo dia, ele se esmou de comprar um carro. Ah, quero comprar um carro. Foi lá e fez uma parcela de R$ 800 do carro. 2 meses depois, ele chegou para reclamar comigo, estava ganhando pouco. Estou ganhando pouco, tá um absurdo. Não estou dando conta de pagar as minhas contas. Essa empresa não me valoriza, né? Aí eu falei com ele, mas peraí, tem quanto tempo que você está aqui? Nossa, muito tempo. Você sempre pagou suas contas direitinho? Sempre. Maravilha. Você não percebeu que foi depois que você comprou esse carro? Que tudo ficou ruim? Ele, não, mas tá entendendo? A culpa é a empresa? A culpa é o salário? Não, a culpa é a ação dele, que gastou mais do que ganha. E aí a conta não fecha. E aí a gente não tem o ato de olhar para si, reconhecer o erro e mudar. Não, então vou lá devolver esse carro, não tem condição de pagar e pronto, acabou. Não, a gente quer transferir a culpa. Eu quero culpar a empresa, quero culpar meu amigo, quero culpar o banco, quero culpar todo mundo. Não! É claro que tem situações na vida que, teoricamente, nós não temos culpa aparente. Por que eu estou fazendo aspas aqui falando aparente? Porque nós sabemos da justiça de Deus. Nós sabemos que nada nos ocorre que não é justo. E por mais que nessa vida eu não enxergue um porquê, tem outra vida a explicação disso. Um livro de André Luiz, eu não vou me lembrar o nome, que são tantos que ele escreveu, né? E tanta coisa, mas o que vale é a essência da frase, né? Da história. Certa vez André Luiz visitou um rapaz que estava preso, né? Injustamente. Um rapaz encarnado, vivia sua vida e foi preso, porque havia sido confundido, enfim. Estava preso injustamente. E ele, naquele primeiro momento que o André Luiz, junto com o mentor, está olhando aquela situação, pensando, coitado, está preso, injusto, né? Que injustiça! Aí o mentor fala com ele assim, calma, calma. Realmente, nessa atual encarnação, ele não fez por merecer, por estar na cela. Não fez. Só que a justiça divina não falha. E aí o mentor apresenta o porquê dele estar preso injustamente naquele momento. Na outra vida, ele fez por merecer, sim, a reclusão não ocorreu naquele momento. Então, na vida seguinte, ele pagou. Então, se a gente fixa a vista no material, hoje, agora, qualquer um de nós que for preso injustamente, é uma justiça. Claro que é. Não é assim? Nos casos a gente ouve falar, né? Que acontece a pessoa ser presa depois de anos, meses depois é solto. Não, ele é inocente e tudo. Será que Deus realmente ia cochilar nisso aí? Nossa, sem querer, eu deixei passar batido aqui, ele foi preso injustamente. Coitadinho. Não. A gente fez por merecer. Isso estende-se a tudo. Do corpo material, da vida financeira, a vida afetiva, do equilíbrio, né, de todos esses itens que eu coloquei, inclusive também das questões espirituais. Porque nós somos assim como um ímã, não é verdade? Se eu pego dois ímãs aqui e coloco nos polos corretos que vai ocorrer a atração, eles grudam no outro, não é assim? É difícil de tirar. Se eu virar um ímã, eles vão se repelir, não é assim? E a nossa energia é dessa forma. Entenda-se como se eu fosse nós que fôssemos ímãs, né? E o pior, que nós somos um ímã
com uma antena gigante, né? Porque não é só a curta-metragem que a gente atrai e repele, é em longa, né? Longas distâncias. Então, se eu quero uma vida equilibrada, uma vida tranquila, eu preciso cuidar que esse meu magnetismo atraia para perto de mim espíritos equilibrados, né? Ligados à caridade, ligados ao alto, com luz. Não adianta, eu comento sempre isso, e é interessante a gente pensar que o centro espírita, a igreja, o templo, seja onde for, eles não vão resolver o nosso problema, né? A gente não vai chegar aqui no centro espírita e falar assim, eu tô com problema lá em casa, tô brigando muito com a minha mãe. O centro espírita não vai pegar um grupo, vai lá na casa da sua mãe e falar com ela, você não pode brigar com ela aí. Não. A gente busca nos templos, né? Seja na casa espírita, onde for, a energia, a força, a fé para passar pelas dificuldades. Quando eu entro aqui dentro, está jorrando do alto luz, equilíbrio, paz. A espiritualidade está aqui dentro, amparando todos nós encarnados, e inúmeros desencarnados também estão aqui, estão doando para nós o máximo de energia, equilíbrio e amor. Se a gente vai absorver, se a gente vai reter, a escolha é nossa. E por quanto tempo? Escolha nossa. Né? Às vezes a gente vem aqui, ouve uma palestra, toma um passo, uma água fluida, dá aquela reenergizada, que beleza. Sai daqui leve. Aí quando você está chegando em casa, o vizinho está acabando de varrer as folhas para o seu portão. Né? Você já se estressa, já perde o equilíbrio todo, e toda aquela luz que você pegou, que você jogou fora, encontrando o vizinho. E a responsabilidade nossa. Então tem que correr lá de novo pro Jerônimo, né, para buscar lá em casa. Não, aí que está o X da questão. Jesus está em tudo, está em todos. A gente não precisa estar dentro, né, exclusivamente de um ambiente desse. Claro que aqui é mais gostoso, né? Vamos falar a verdade, que aqui o abraço espiritual é muito mais forte. Mas nós conseguimos, se quisermos, com a nossa fé, a nossa prece, o amparo em qualquer lugar, em qualquer momento. Né? E já que nós temos consciência disso, a gente não lança mão disso, dessa ferramenta, para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres. Deu desequilibrada no trabalho, opa, faz uma prece, peça a espiritualidade para te amparar, para que você equilibre, respire fundo. Não responda de imediato um desequilíbrio qualquer. Acontece. Não é verdade? A grande questão é justamente essa. É a gente viver a matéria, sim, sendo espírito. Parece difícil, mas não é. Parece que é impossível, não é. É simplesmente você se preocupar com as suas atitudes, com as suas palavras, né? É aquela história, cheguei no meu trabalho, eu tenho duas opções. Ser uma pessoa mal-humorada, que fala mal de todo mundo, que bota lenha na fogueira, gosta de ver o circo pegar fogo, ou posso ser aquela pessoa que dou bom dia a todos, se alguém não responder, o problema é dela. Eu estou desejando bom dia a todo mundo. Posso ser aquela pessoa que apaga as fogueiras. Nossa, eu não aguento mais o fulano, meu chefe. Eu também concordo, né? Que às vezes é difícil, é estressante o trabalho. Mas vamos pensar pelo lado bom. E tudo tem um lado bom. Meu serviço é muito estressante. Sim, pode até ser que seja assim. Mas é dali que você tira o seu sustento. Graças a Deus, se você tem saúde, tem roupa, tem um teto, tem um alimento, vem daquele serviço que é estressante. Né? E nós temos essa tendência de sermos ingratos. É um mal que também nós temos que combater em nós. E o interessante é o seguinte: como que a gente vai despertar ainda mais essa força para conseguir levar a vida mais leve? Para conseguir levar a vida mais com os olhos espirituais? Aí, nas minhas palavras aqui, né, eu vou traduzir um texto do Evangelho que fala
que a nossa encarnação poderia se assemelhar a uma viagem, né? Essa viagem vai ter alguns probleminhas no caminho, sim. E aí, nas minhas palavras, tá? Peço licença a vocês, a fazer uma brincadeira aqui para a gente entender. Vamos supor que a gente está fazendo uma viagem agora, tá? Todos nós vamos embarcar aqui para ir para o litoral. Todo mundo é de praia, né? Os mineiros, a maioria gosta, são poucos que não gostam. E aí você está numa viagem e programou uma noite em algum hotel. Porque você queria fazer uma viagem tranquila, devagarzinho, você vai dormir num hotel naquele deslocamento ali, naquela viagem. Perfeito. Você chegou no hotel. Qual que é o comentário durante a viagem? Nós estamos indo para a praia. Beleza. Nossa, marzão, tomara que esteja sol, né? Começa a se programar, você está focando sempre lá, sempre lá, sempre lá. Aí fura um pneuzinho, vou trocar o pneu, tá tranquilo, a gente tá indo pra praia, né? Aí chega lá no hotel, chuveiro não esquenta tão bem. Aí eu tomo um banho meio muito, mas como é que eu tá? Esquenta a cabeça não. Toma um banho assim mesmo, amanhã nós estamos na praia. Por quê? O seu foco tá lá. Então o que vai acontecendo durante não tem tanto peso assim. Está tão focado lá no final, que é o litoral, o marzão, né? O pneuzinho furado, uma coisinha ou outra, você acaba conseguindo superar de forma mais leve. E a vida encarnada seria mais ou menos isso. Nós precisamos entender esse litoral lindo, né, representado pela praia, como a nossa verdadeira destinação, que é o mundo espiritual. A nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Estamos momentaneamente de passagem aqui, sobre a crosta, hoje, no mundo de provas e expiações, migrando para a regeneração. Será que nós vamos estar aqui quando o mundo já estiver regenerado? Será que eu vou para outro mundo? Afinal de contas, nós sabemos, né? Que existem muitas moradas na casa do Pai. Nós já podemos ter passado por outras várias, e aqui também não vai ser a última esfera que a gente vai viver, não é verdade? A Kelly contou, por exemplo, que na próxima encarnação já vai direto para o mundo superior, não é verdade? Eu brinco com a minha esposa, tem dia que eu falo com ela assim, rapaz do céu, hoje eu tive que testar tanta minha paciência, que nosso lar, para mim, é a rapinha do tacho, eu vou direto, vou passar pro nosso lar igual um foguete, vou direto pro mundo feliz, você não tá nem sabendo. A gente fica brincando assim, né? Mas é essa que é a questão. Porque quando eu enxergo um problema exclusivamente do ponto de vista da matéria, ele fica desse tamanho. Quando eu dou um passo atrás, penso como espírito imortal, vivendo vidas sucessivas, diferentes, onde a atual existência, eu estou expiando dificuldades de uma vida anterior, mas também me preparando para a próxima encarnação, tudo fica mais leve e tudo faz um pouco mais de sentido e te muda os valores. Olha o valor de novo aí. Né? Então, que a gente entenda que é passageiro e é muito rápido. Né? Eu estava comentando agora há pouco, antes de começar o estudo, que eu vim para cá, né? No carro, tranquilo, numa velocidade tranquila, saí bem cedo de casa para não ter o estresse, trânsito, daquela coisa toda, não é verdade? Aconteceu um acidente na minha frente. Graças a Deus o rapaz não desencarnou. Mas poderia. Você acha que ele estava imaginando, né? Que estaria programado ali um acidente naquele percurso, naquela noite? Para mim, não foi programado assistir um acidente acontecendo, em primeira pessoa. E é por isso a necessidade da gente entender, né, que somos espíritos e começar a viver como espírito, porque eu não sei que dia é o meu retorno para a parte espiritual. Mais uma vez eu saliento. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu faço. Quando eu mudar de casa, eu realizo. Quando meu filho formar, eu começo. Quando isso ou aquilo acontecer... Não espera isso não. Tem muita gente que promete aposentadoria, né? Nossa, a quantidade de gente que eu já ouvi. Depois que eu aposentar vai ser outra coisa. Aí eu me dedico. E você não vai aposentar. Você não vai fazer nada. Vai voltar de mão vazia.
Pararam para pensar nisso? Né? A gente coloca condições externas para a gente começar a fazer alguma coisa. Não, a condição já existe, é você. Não fica esperando. Por que você não vai no centro espírita? Ah, minha mulher não gosta, ela não quer ir. Tá, mas ela não quer ir, deixa ela em casa. Vai você. Meu marido não quer. Vai a mulher sozinha. Afinal de contas, os dois evoluem de forma diferente, com intensidade diferente. Por quê? Porque são indivíduos. Cada um pensa de uma forma, raciocina de uma forma, tem uma tendência diferente do outro. Eu brinco muito que às vezes tem um casal assistindo a palestra, o vídeo, o filme, seja o que for. E às vezes um está absorvendo 100% do que está sendo falado, né? Refletindo a respeito e aprofundando até aquele pensamento, e o outro está do lado, apesar de ser um casal, apesar de se amarem, às vezes está pensando lá fora. Mas não estão sofrendo a mesma influência, não estão tendo a mesma oportunidade? Só que por uma questão de escolha, de acordo com a sua sintonia, a sua vibração, a sua preparação, a sua força de vontade, estão em lugares diferentes, mesmo estando sentados no mesmo lugar. Faz sentido isso? E é o que eu digo sempre, a gente tem que se preocupar agora, porque talvez o amanhã não exista mais. E a questão não é colocar medo em ninguém. Tem gente que fala assim, nossa senhora, está dizendo que eu vou desencarnar daqui a pouco? Mas não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, você não sabe quando é. Né? Tem muitas pessoas que, às vezes, aconteceu agora recente, 2, 3 pessoas que eu conheço, desencarnaram de infarto fulminante. Até tem um senhor, né, do meio espírita, que o filho dele foi dessa condição. E aí, pensa, hoje a pessoa está aqui, amanhã não está mais. Ah, mas eu ia fazer a caridade depois que eu aposentasse. Eu desencarnei antes, não fiz a caridade. De que me valeu a minha encarnação? Porque é o que eu sempre comento, né? E a gente vai repetir aqui agora, já caminhando para o nosso fim. No momento que eu desencarnar, quando a minha consciência cobrar aquele balancete, você viu o pessoal falando que já passou um susto muito grande, que achou que ia morrer? A minha vida passou como um filme sob os meus olhos, né? O pessoal usa muito essa frase, né? Isso quando você desencarnar e a sua vida passar pelos seus olhos como um filme. Você vai assistir? Você vai se orgulhar ou você vai ter vergonha do que você está vendo? Você vai ver uma vida de desregramento, de desequilíbrios, de brigas, dificuldades que você poderia ter evitado, ou você vai se orgulhar de falar, nossa, que bacana, olha lá, eu fiz o bem que eu pude, eu evitei todo o mal que eu podia, eu busquei a minha transformação, errei sim. A gente tem que ser humilde, precisa ser humilde, para entender que nós estamos longe, mais longe de uma perfeição relativa. E ainda é relativa, né? Não estamos nem falando de perfeição absoluta. Mas nós nunca podemos esquecer que os tropeços fazem parte, sim, da nossa caminhada, mas nós somos e contemos a luz de Deus. Somos filhos dele. A gente procura todos os dias fazer a nossa luz brilhar. Na historinha que eu contei agora há pouco. Quando você chega no emprego, perto do vizinho, numa congregação qualquer, no centro espírita, que alguém fala assim, estou pensando e tudo, apaga a fogueira, né? Coloca uma palavra de motivação, de consolo, eleve a estima de uma pessoa, convide ela ao equilíbrio, à gratidão. Gente, a gratidão é uma ferramenta divina. Divina. Teve uma comunicação certa vez lá na Celuz, nossa reunião mediúnica, que o irmão que se manifestou trouxe algumas palavras para nós, né, como eles sempre fazem, e ele terminou com uma frase que eu nunca mais esqueci, que diz assim: a gratidão ilumina os corações e fortalece a fé. E é verdade. Nós temos condicionado em nós, talvez pelo mundo de provas e expiações, talvez
pela nossa própria essência vibratória, que ainda temos uma essência, né, tendente ao mal, nós temos um arrastamento muito forte para a ingratidão. Você já viu? A grande maioria das pessoas, você pergunta, como é que você está? Fala, né? Tem uma satisfação de falar assim, nossa, se eu te contar. Aí você fala, se você te contar, deixa eu te contar a minha história então, pra você ver. É assim? Eu morri de rir com a minha avó. Minha avó desencarnou tem 2, 3 anos. Aí uma vez eu vi ela com a irmã dela, duas senhorinhas. Minha avó faleceu com 95 anos. Aí as duas reencontraram, que a irmã dela estava morando em São Paulo. Aí eu estou escutando a conversa das duas. Aí ela falou assim, como é que você tá? Ih, que bom te ver, né? Ela, meu filho, tô com diabetes, pressão alta, catarata, reumatismo, né? Vai falando a lista. Foi um remédio para diabetes, colesterol. Aí eu tô assim, nossa, é tudo isso mesmo? Aí ela, por que você não sabe? Eu fiz 3 cirurgias. Arrumei o coração, ponça fêmea, sei lá o quê. Arrumei a perna, né? Quebrei o fio. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Quanta coisa. O pessoal vai colecionando, não esquece nada. Porque doeu. A dor a gente grava com a beleza, né? Mas aí você pergunta para aquela mesma pessoa assim, nossa, ele tá, tudo que você, de doença que você tem ou teve, você tá sabendo. Agora me fala alguma coisa boa na sua vida. Ah. Aí minha avó falava assim, meu filho, não tá fazendo mais nada. Meu filho tá grande, já cresceu, tá tudo aí no mundo, né? Eu não tô servindo para mais nada. Por favor, não diga uma coisa dessa. Não, Nossa Senhora é exemplo para todos nós. Porque dentro da crença dela, ela era metodista, tinha uma fé maravilhosa. As reuniões de família, eu era vizinho dela, então a gente visitava muito ela, almoçava com ela às vezes, né? Cafezinho, aquela história toda. Todas as vezes, eu nunca ousei fazer a prece. Eles têm o costume, toda refeição, fazer uma prece e tal, né? Eu nunca ousei. Eu adorava ouvir ela fazendo, que fazia de uma fé. Você sentia que vinha lá do fundo mesmo, sabe? Aquela satisfação de tomar uma xícara de café com um biscoitinho, uma coisa assim. Eu falei com ela, no mínimo, vó, você é um exemplo maravilhoso para a família inteira. Não é verdade? Só que, como eu disse, nós temos essa tendência de buscar o lado, né, do vitimismo, justamente dessa sensação de inutilidade. Onde se viu isso? Não existe isso, gente. Né? Aí eu tava conversando com a minha esposa, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer uma programação para mim, né? Porque eu também vou me tornar um idoso, Deus quiser, não é verdade? Gastar bastante esse crédito de reencarnatório aqui para fazer as coisas, né? Eu falei, não, eu vou tentar fazer tudo que eu puder. Já vou deixar uma inscrição no curso de violão para acima de 70 anos para mim, feita agora, para não ter desculpa quando chegar lá. Né? Eu já bato minha porta, ó, você assinou, toma, semana que vem você vai me mostrar. E não tem nada de ser negócio de que aprender em 15 minutos, não. Né? Que a gente procure ser útil o tempo todo. E nós podemos ser. Como eu disse, às vezes nos falta recurso material, às vezes nos falta recurso físico, né? Porque a idade vai chegando, a gente vai ficando mais quietinho mesmo, não é verdade? Igual a minha avó. Mas, cara, fazia prece linda, 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 linda. E sempre pensando nos outros. Às vezes a gente reunia para fazer um lanche, ela agradecia o alimento e tudo, e falava, aproveitar, vou pedir para fulano de tal. Está sendo útil? Porque o que é ser útil, né? O que é o trabalho diante do mundo espiritual? Também está no livro dos espíritos. É qualquer ação útil. E uma prece por aquele que está enfermo, que você lembra no seu coração, não tem utilidade? Claro que tem. É um trabalho, não é verdade? Enfim, meu tempo se esgotou, pessoal. É isso que eu queria trazer nessa noite, para a gente refletir, né? Que a gente nunca confunda preço com valor,
Porque um botão de rosa tem preço. Quando você recebe esse botão de um filho ou de uma filha, não tem. Não é verdade? Não tem preço. Que a gente saia daqui hoje consciente disso, buscando realmente o que tem sentido, o que tem valor. E principalmente com vistas nos valores espirituais. Porque se amanhã alguém de nós aqui se despede do mundo físico, retornando à parte espiritual, os bens materiais a gente não leva embora. Nem o próprio corpo que a gente fala que é nosso, né? Meu corpo, não é, porque eu devolvo. Meu filho, minha esposa, não, que a gente comece a dilatar essa consciência entendendo que na verdade não é meu, está meu, está sob os meus cuidados, né? Que a gente tenha essa consciência para amanhã, quando a gente fazer a passagem, ser uma coisa mais leve, mais tranquila, principalmente se a gente hoje começar a plantar, né, com todas as nossas forças, os valores espirituais, porque esse sim a gente leva depois que a gente voltar. Meu muito obrigado a todos vocês pela essa paciência, né, de me ouvir nessa hora. Espero que todos saiam daqui melhor do que chegaram. Meu muito obrigado, né, ao convite e à paciência dos encarnados, perdão, e também todo o auxílio que eu tive aqui do grupo espiritual da Casa Jerônimo. Obrigado. Boa noite.